Olá, você ligado na TV Rio Doce, estamos de volta com o Cuidando de Você, mais um programa para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o programa que é a prestação de serviço, é mais um programa de prestação de serviço da TV Rio Doce. É o nosso compromisso, né? É uma televisão comunitária e esse programa, felizmente, ele tem esse objetivo, né? De levar informações sobre saúde para que você possa cuidar da sua saúde, não só de quem está passando por um problema de saúde, mas principalmente no aspecto preventivo. E para que você ajude outras pessoas também. Como? O que você aprender aqui, você pode disseminar essa informação com outras pessoas, através de fontes legítimas e também pelas redes sociais. O link do YouTube, link do Facebook, compartilhe. Anda compartilhando tanta coisa que não deve aí nas redes sociais, por que não compartilhar coisa útil, né? Coisa verdadeira, como os links do YouTube e Facebook do Cuidando de Você. No programa de hoje, um tema que gera muito interesse e certamente você vai ficar atento acompanhando, porque hoje vamos falar de varizes. E o nosso convidado está aqui conosco hoje, ele que é especialista nesse assunto, ele que é cirurgião vascular, ele é um angiologista, está aqui conosco hoje para falar justamente sobre esse tema. E o tema que é rico, às vezes fala assim, esse é um tema que é mais dirigido para mulheres, é um tema que é mais dirigido para o público feminino, mas não. O público masculino também, ele tem que ficar atento, né, que não é, entre aspas, um privilégio só de mulheres, não. Doutor, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de agradecer imensamente o convite que a gente fez e a sua presença aqui, porque quando um médico vem aqui, quando um profissional da área da saúde vem, a gente agradece porque a agenda é apertada e quando vem aqui a gente sabe que compartilha conosco esse compromisso de disseminar a informação. Então, TV Rio Doce agradece a sua presença. Eu que agradeço o convite, Márcio, ainda mais conversar sobre um tema tão comum na nossa população, né? Você falou comum, então assim, Muito quer comum. dizer, realmente a incidência, varizes, é um tipo de situação bastante comum na sociedade, então. Sim, a doença de varizes, né, tem uma prevalência em torno de 40% da população geral, né? Se a gente falar em mulheres, isso chega a 45% da população tem varizes, da população feminina. Doutor Constantino, o senhor falou em relação à doença, então varizes é considerado uma doença? Sim, varizes é considerada uma doença, e é considerada uma doença crônica que não tem cura. Ela tem tratamento para a gente conseguir ter melhora dos sintomas, né, do paciente, evitar complicações, mas infelizmente a gente não consegue ter cura das varizes, né, da doença de varizes. Então vamos conhecer, né, a definição de doença de varizes, né? O que seria doença de varizes? Varizes são veias que ficaram insuficientes, que ficaram com problema. Você tem que levar em consideração que quando a gente está falando de varizes das pernas, as veias têm a função de trazer o sangue, fazer o sangue retornar ali do pé para dentro do corpo. Quando essas veias ficam doentes, ficam insuficientes, esse sangue acumula ali na perna, fica mais acumulado na perna, que é onde vai gerar os sintomas que esse paciente pode vir a ter e depois até as outras complicações. Então, são veias que perderam a função dela, que estão insuficientes, que não conseguem conduzir esse sangue para o corpo adequadamente. Doutor Constantino, estamos falando então da perda dessa eficiência da função principal de uma veia, que é conduzir, fazer esse transporte, fazer a circulação do sangue, né? Isso mesmo, fazer esse retorno do sangue dos pés para dentro do corpo. Então, e quando a gente fala nisso, justamente essa doença ela acontece somente nos membros inferiores, somente nas pernas, ou pode acontecer varizes em outras partes do corpo? Não, varizes onde a gente tem veia, a gente pode ter uma varizes. Tá? Hemorroidas é um exemplo, varizes de esôfago. Tá? Então, onde a gente tem veia, a gente pode ter uma veia que vira varicosa, que fica doente. Mas no senso comum, ou não sei, mais comumente... E a mais comum na população, as varizes de membros inferiores. Eu falei aqui no público feminino, mas a incidência maior realmente é em mulheres ou não tem essa distinção? Sim, mulher tem a prevalência de 45%, homem chega em torno de 30%. Por que essa diferenciação? A questão, o principal é a questão genética, né? Mas o que vai influenciar mais as mulheres ali é a questão hormonal, que faz alteração na parede dos vasos, deixando esse vaso mais dilatado e provocando essa insuficiência que a gente conversou mais cedo.
Bom, aí a gente já entrou na questão de causas, né? Que pode, além dessa questão hormonal, né, já tem causas já conhecidas e definidas para o surgimento de varizes? A principal causa é a condição genética. Se você tem um familiar ali de primeiro grau, um pai ou uma mãe que tem varizes, você tem uma grande chance de ter varizes, né? E além disso, tem os outros fatores: sedentarismo, paciente que está acima do peso, obesidade, uso de hormônio, tabagismo. Então, esses são outros fatores que vão complementar, principalmente se você tiver uma carga genética para ter varizes, junto a esses outros fatores, vai aumentando o seu risco de desenvolver a doença. Doutor Constantino, a varizes é uma doença com a progressão da idade ou ela pode surgir em pessoas mais jovens? Ela vai aumentando com a idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance da gente ter varizes. Tanto que em torno da população de 70 anos, quase 75% já tem varizes. E ela tem classificação de tipos, por Sim, exemplo? tem. A gente tem aquelas veias mais fininhas, aquelas vermelhinhas, que é a que todo mundo chama de varizes, né? Ela é varizes, e tem aquelas veias mais grossas, tortuosas na pele, que também são varizes. Então, essa tipificação, também a gente pode fazer uma tipificação de gravidade? Sim, a gente tem uma classificação das varizes, uma classificação médica que a gente leva em consideração a primeira parte, que é a parte que a gente vê no paciente, né, feito ali pelo exame físico, junto com os sintomas que o paciente apresenta. Então, essa classificação ela vai de 0, que é aquele paciente que não tem nenhum tipo de varizes, começa pelo 1, que são aquelas veias fininhas, as vermelhinhas, e depois as veias mais grossas com os outros sintomas, e vai até o último estágio, que é quando o paciente já tem úlcera na perna, que aí já é a classe 6. Sintomas. O que a pessoa com a doença de varizes pode sentir ou começa a sentir na fase inicial, por exemplo? Quando você tem uma varizes que é mais fina ou aquele bolinho de varizes, ali você pode sentir uma queimação no local, né? Mas com a avançada doença, quando você começa já a ter aquelas veias mais grossas, então você vai ter um acúmulo de sangue maior ali naquela perna, porque você vai ter um estoque maior naquelas veias que são doentes, né? Então, por isso o paciente fala, minhas veias no final do dia ficam mais dilatadas. Elas estão dilatadas porque você ficou em pé, o sangue ficou acumulado mais nas pernas, mais nessas varizes doentes. Então, um dos principais sintomas é seu peso, cansaço. Aquele paciente que sente a perna que no final do dia está mais cansada. Está mais cansada justamente porque eu tenho um volume de sangue acumulado maior ali naquela perna, né? Além disso, posso sentir queimação, posso sentir coceira se eu tiver alteração de pele, alteração de processo inflamatório ali na pele do paciente, cãibras. E esses sintomas, às vezes, as pessoas sentem, mas vem junto com a aparência da veia com varizes, ou seja, a varize, a veia aparece, fica aparente, a pessoa vê que ela está com aquela deformidade ou aquela aparência já ali na pele, ou há tipos que a pessoa não vê aquela deformidade ali na pele? Sim, a gente tem os dois. Tem a grande maioria dos pacientes que já até procuram a gente falando que já nota essa tortuosidade, essas elevações na pele, ou essas cobrinhas, essas veias mais dilatadas na perna, né? E tem também os pacientes que às vezes procuram a gente para fazer o tratamento só das veias mais finas, mas que a grande maioria das vezes essas veias fininhas que ele tem ali na pele estão ligadas por uma veia mais grossa que está embaixo da pele. E essa veia mais grossa, às vezes, ele não é visível a olho nu ali do paciente, né? Então, a grande maioria das mulheres que vão tratar as veias vermelhinhas, elas chegam achando que é simplesmente o tratamento das fininhas. Mas aí por trás você tem uma veia que está nutrindo e mantendo esses vasinhos vermelhos abertos ali na pele. Então as veias são de vários tipos, de vários calibres. Seria então, a gente assim, pode ter desde as pequenininhas, que o paciente acha que é somente uma coisa estética, até aquelas veias mais tortuosas que o paciente chega queixando mesmo aquelas dilatações na perna, tortuosidade ali na perna. Em que momento é o mais ideal, é o ideal para a pessoa procurar uma ajuda profissional em relação a varizes? Se tem varizes, é indicação de tratamento. Ela é uma doença que é progressiva. Então, se você trata ali no início, você está evitando complicações no futuro decorrente da doença de varizes. Então, se você tem varizes, a indicação é tratar logo já no início.
Então, já aprendemos aqui que é uma doença, né, que é uma doença muito incidente, ou seja, muito comum, né, nas pessoas. Há uma incidência maior sim nas mulheres, uma doença genética, né, que há sintomas como cansaço, sensação de cãibra, sensação de formigamento, sensação de queimação, né? Há a questão visual, você vê ali que há uma deformidade nas veias, começam a surgir aquelas mais fininhas, ficam vermelhinhas, pode surgir as mais grossas, aquelas veias mais emboladas. Então já são sinais, né, que a pessoa, né, uma incidência em mulher, mas o homem também pode ter, já procuraram ajuda profissional. Então, o especialista nisso é o angiologista, né? E o angiologista, o cirurgião vascular, é o especialista justamente nessa questão. Sim. Né? Então, a especialidade de vocês, dentre outras, é cuidar da doença de varizes, não é isso? Sim, essa é a doença principal ali que o cirurgião vascular trata. O médico responsável por fazer o tratamento da doença de varizes é o cirurgião vascular, é o angiologista. Convidado de hoje, Dr. Constantino Cunha, que é cirurgião vascular, angiologista, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre varizes. No intervalo aqui, ele explicou de uma forma tão didática a questão da doença, do surgimento da doença, justamente sobre isso que eu estava falando aqui, né? Dessa função das veias nas pernas, né? E por que acontece as varizes? Explique para mim sobre a questão das válvulas aí, do funcionamento delas, para a gente entender. Como a gente tem as veias que elas vão transportar, né? Trazer esse sangue que está ali nos membros inferiores para dentro do corpo. Então a gente tem a gravidade trabalhando contra isso. Se você pega uma garrafa de água, na hora que você coloca em pé, o líquido vai para baixo. Então dentro das veias a gente tem válvulas. Essas válvulas vão impedir que esse sangue retorne. Então, na hora que a gente está movimentando, está andando, a sua musculatura ali da panturrilha, a sua musculatura da coxa, ela vai comprimindo, fazendo bombeamento, por isso que a gente chama até a panturrilha de como se fosse o nosso segundo coração. Então, ela vai fazendo esse bombeamento para elevar o sangue, para mandar o sangue para dentro do corpo. Então, na hora que você anda, ele bombeia, o sangue sobe. Ele não recua, porque eu tenho uma válvula que está segurando esse sangue, impedindo que ele retorne ali para baixo. Na hora que eu tenho uma veia que está doente, essa veia ela começa a ficar dilatada e essa válvula dela, como eu tive essa dilatação, vai ficar insuficiente. Então esse sangue continua, ele sobe, mas ele retorna. Então ele vai ficar acumulado ali naquela veia que está doente. É por isso que o paciente sempre fala, no final do dia, minhas veias estão mais dilatadas, estão mais grossas. Porque eu tive esse afastamento, essa dilatação dessa veia e eu tenho essa válvula que ficou insuficiente. Aí já está instalada a doença de varizes, né? E aí já está instalada e caso não haja uma procura por um profissional, não haja um tratamento adequado, né, o que pode acontecer com relação à evolução dessa doença? O que vai acontecendo com essas varizes? À medida daqueles graus que a gente foi falando, né, ela vai provocando alterações ali na pele e na gordura que você tem na perna. Isso lá embaixo, perto do tornozelo. Então, essa alteração vai provocando um processo inflamatório ali, que depois a pele começa a ficar uma pele mais escura, uma pele mais emborrachada e, consequentemente, a gente vai diminuindo a oxigenação naquele local. A pele, quando ela fica mais dura, fica mais propícia. Se eu tiver uma ferida e com menos oxigenação, abrir uma ferida e uma ferida que vai ser difícil de cicatrizar. Além disso, por conta desse refluxo que a gente falou, desse sangue ficar acumulado ali mais na perna, esse sangue vai ficar mais parado. Sangue parado, maior chance de coagular. Então aí vem o risco de ter uma tromboflebite naquela varize, de dar uma trombose. A trombose seria aquele coágulo. O coágulo de sangue. Que pode se desprender ali. Isso, aí quando vira uma trombose profunda, é uma trombose mais grave, pode até evoluir para uma embolia pulmonar. E há umas situações que há as lesões, né? Feridas que podem surgir, sim. A gente vê, infelizmente, comuns, feridas que acabam não cicatrizando, né? Se há ou que demoram anos para cicatrizar. Né? Se tiver uma diabetes, por exemplo, né? Pode ter, inclusive, a evolução para amputação de membros e situações muito graves. Por isso, né, quanto antes procurar um profissional, a gente já vê um sinalzinho ali, algum desses sintomas, ou já vê uma veia, mesmo que fininha ali, já fora do contexto, fora do normal, procurar a ajuda de um profissional já para a imediata intervenção. Quando esse paciente ou essa paciente chega até você, quais são os primeiros procedimentos?
A gente faz ali a consulta, né, a conversa com o paciente, faz o exame físico, depois a gente já tem que fazer o exame complementar, que é um exame de imagem, que é o duplex, o Doppler venoso, o ultrassom, né, ali das pernas, para a gente poder identificar as veias que estão doentes, de onde a gente tem que imaginar que é uma rede de veias que a gente tem ali na perna. Isso é como se fosse um circuito de cano. Então a gente tem que achar onde está vindo esse refluxo para a gente ir tratando desde o início essa causa. Então, o ultrassom, o Doppler venoso, ele vai dar para a gente essa informação de onde está vindo a origem desse refluxo, quais as veias que estão doentes, quais os tipos de veia, para a gente conseguir adequar o tratamento mais indicado para o paciente. É como você disse lá atrás, e algumas pessoas podem estar falando ali, mas eu tenho as veias muito fininhas aqui ainda, né? Tá bem no iniciozinho, tá muito fininho, parecendo um fio de cabelo, uma veia, né, do calibre de um fio de cabelo vermelhinha aqui na minha perna. Né? Isso que você está vendo, né? É isso. Mas através do exame que você elencou aí, você pode descobrir que, né, no que não se está vendo a olho nu, pode estar bem mais grave do que se parece. Sim. Né? A grande maioria das vezes não são só aquelas veinhas fininhas, vermelhinhas na pele. A gente tem uma veia mais grossa que está nutrindo e deixando aqueles vasinhos abertos. Então, a importância da gente realizar o exame, porque é ele que vai indicar para a gente de onde está vindo a doença, né? De onde está a raiz do problema. Bom, identificado o nível, o grau dessa doença de varizes, né? Que tipo de procedimento, que tipo de conduta? Quando está numa fase inicial, por exemplo, o que é feito? Todas as varizes é indicação de tratamento. Sim. Varizes, tratamento. Independente do tipo de varizes que você tem. A gente tem ali nas veias mais finas, a gente pode fazer a aplicação, a esclerose, né, que é a escleroterapia, que existem vários tipos de medicações que a gente pode fazer essa esclerose dessas veinhas mais fininhas que a gente tem, ou dependendo até de da nutrícia dessa, né, da raiz do problema dessa, se ela for mais de fino calibre. A gente pode ter uma associação dessa escleroterapia associada com laser transdérmico, que a gente tem um resultado estético melhor. E já para as veias maiores, a gente também tem uma gama de tratamento, desde a escleroterapia, da aplicação com espuma, o tratamento cirúrgico, aquele cirúrgico convencional com corte, e hoje até o tratamento com endolaser, que a gente faz só furinhos e vai com uma fibra, como se fosse um fiozinho pequeno, vai por dentro da veia e a gente trata, a gente seca essa veia ali com esse cateterzinho por dentro dela, que hoje é o melhor tratamento para as veias mais grossas, principalmente quando a gente está falando que tem algum refluxo de veia safena, né? Aí a melhor indicação hoje no mundo já é o endolaser. Então, essa intervenção, esse tratamento se dá através desse tipo de intervenção. Medicações, tratamentos com probióticos, algum tipo de ações com uso de meias, compressoras, não são tratamentos de primeira linha para varizes? As medicações, que são os flebotônicos, os venotônicos, que a gente chama, o mais usado de osmina-risperidina, a gente prescreve para o paciente associado à meia ali mais para melhora dos sintomas até o paciente realizar o tratamento dessas veias doentes. Ele não serve para tratar as varizes, ele serve para ter melhora dos sintomas decorrentes da varizes. Essas intervenções que você disse, as aplicações, cirurgias e tudo mais, elas curam definitivamente a varize ou há uma paralisação dessa progressão da doença e evitar essas fases piores e essa complicação, né, e frear essa complicação que pode chegar a casos muito sérios, né, como a trombose? É muito comum o paciente até falar que eu tratei e voltou, eu tratei e não resolveu. Se você tratou adequadamente a sua varizes, aquela varize que foi tratada não volta. Como é uma doença que tem um dos principais fatores, que é a causa genética, a gente não consegue interferir na causa genética. Então, varizes é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Aquela veia que está doente, a gente tratou, ela não vai voltar mais. Mas outras veias podem vir a ficar doentes, porque você tem uma condição genética que te propicia ter varizes. Então, o objetivo não é estético, né? Claro que com tratamento, os benefícios estéticos vêm, né? Mas o objetivo é saúde, evitar que chegue a extremos, a casos aqui que podem levar a situações de extrema gravidade.
não é? E algumas medidas, né? Quando a gente fala de prevenção, doutor, já que é uma doença genética, já que é uma doença, né, sistêmica ali, há alguma forma de auxiliar o tratamento para evitar a piora das varizes? Sim, se você mantiver uma atividade física regular, alimentação saudável, controle do seu peso, são mecanismos que a gente tem para tentar não deixar que essa doença, que a varizes, evolua tão rapidamente como se eu tivesse esses outros fatores de risco. É claro que a gente não consegue falar em prevenção se a grande maioria da população tem uma varizes que é de causa genética, porque a gente não consegue ir lá interferir no seu gene para você não desenvolver a varize. Mas você mantendo uma atividade física regular, alimentação saudável, controle do seu peso, a gente consegue ir melhorando e não deixar que essa doença evolua, às vezes, tão rapidamente. É verdade que mulheres grávidas podem desenvolver varizes com mais facilidade? Sim. Na gravidez, a gente tem a questão hormonal da mulher, que vai fazer alteração ali na parede dos vasos. Eu tenho um volume do aumento do volume sanguíneo e eu tenho o útero gravídico comprimindo a minha veia aqui no abdômen. Então, tem esses fatores tudo para propiciar que aquela gestante tenham mais desenvolvimento de veias varicosas. É o que eu sempre explico para os pacientes. Se você imagina aquela bexiguinha de aniversário de criança, aquela compridinha. Se você aperta ela em cima, o que vai acontecer embaixo? Ela vai dilatar. Então, o meu útero gravídico, o útero está comprimindo a veia aqui dentro da barriga. Então, está dificultando esse sangue retornar para dentro do corpo. Se ele está com mais dificuldade de retornar, ele vai ficar mais parado ali na perna, fazendo aquela dilatação das veias. Levando as veias a ficar varicosa. O que leva também, né, depois a buscar esse tratamento, esse acompanhamento. Doutor Constantino Cunha, nosso convidado de hoje, essa entrevista, você que não pode acompanhar pela TV, pode acompanhar através do nosso YouTube. E, por favor, compartilhe. Você estará ajudando muitas pessoas. Dúvidas, você pode ir lá no perfil do doutor, qual que é o arroba? Arroba Dr. Constantino Cunha. Arroba Dr. Constantino Cunha. E também, logicamente, pode ver e rever essa entrevista várias vezes através do nosso canal do YouTube, lá no Cuidando de Você, no canal da TV Rio Doce. Muito obrigado pela sua audiência, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Gostaria de ter aqui outras vezes. E continue na programação da TV Rio Doce. E até o próximo Cuidando de Você.